A palavra fã tem origem na palavra fanático. E no final das contas, todo mundo é fã ou fanático por alguma coisa. Você até pode não gostar de pop, rock, funk ou até mesmo de música, mas mesmo assim, em algum aspecto da sua vida, algo sem dúvida irá te cativar o suficiente a ponto que você admire absurdamente algo ou alguém. Tem gente que é fã de artistas, tem gente que o avô é o maior ídolo. Você pode ser fã de algum escritor, de um escultor, não importa qual seja a área ou quem essa pessoa seja. Todo mundo consegue e tende a desenvolver esse tipo de admiração profunda durante a sua vida. E é claro, não existe quem repare melhor em detalhes, maneiras, manias e informações sobre um ídolo do que os seus próprios fãs. E é exatamente com esse conhecimento de causa e autonomia que alguns fãs já criaram teorias assustadoras, mas surpreendentemente lógicas sobre artistas famosos que morreram e foram substituídos. Até onde a indústria hollywoodiana seria capaz de ir para manter seus altos lucros e audiência? Será mesmo que o ser humano é capaz de tratar o outro apenas como um negócio, uma máquina de dólares? E se for verdade? O sucesso é buscado por todos, mas aparentemente ele só escolhe ficar ao lado de alguns. Como dizem por aí, chegar no auge, no topo do mundo. Em Hollywood não é apenas uma questão de talento. Existe muito mais coisa por trás das grandes celebridades do que apenas uma voz potente ou um rosto bonito. A realidade é que quem entra nesse jogo e se vende a esse mercado se torna isso mesmo, uma mercadoria. Para uma pessoa chegar a ser mundialmente reconhecida por essa indústria, sem dúvida, ela teve muita ajuda, contatos e até um pouco de sorte. No mundo das mega estrelas, só fica quem é apadrinhado por algum empresário milionário, quem tem muitos contatos dentro dessa indústria e quem sabe não só fazer esse jogo, como também aceita seguir todas as suas regras. Lidar com a opinião pública, conseguir boas críticas e se manter sempre no meio dos holofotes e dos veículos de comunicação é uma coisa que exige trabalho, estratégia de marketing pessoal e envolve também não só o trabalho do artista em si, mas de toda a sua equipe, a sua assessoria e, claro, do seu empresário. Quando falamos das estrelas queridinhas de Hollywood, então, precisamos lembrar que essas pessoas, a partir do seu estrelato, deixam de ser apenas elas mesmas para se tornarem uma empresa, uma marca, um negócio. É a partir dessa selvageria da indústria hollywoodiana que as teorias de substituição de famosos se baseiam. Mas, claro, sempre usando de argumentos e evidências sutis que incluem mudanças de comportamentos, incompatibilidades físicas e até mesmo marcas de nascença que somem repentinamente, de modo que realmente apenas verdadeiros fãs poderiam reparar. Você provavelmente já deve ter visto por aí uma série de notícias sensacionalistas que anunciavam que a celebridade X ou Y havia morrido e sido substituída. Mas hoje eu quero falar dos dois casos mais surpreendentes e que até chegam a ser assustadores quando analisados mais fundo. O primeiro deles é o da cantora pop Britney Spears. Britney é conhecida mundialmente e já chegou a receber inclusive o título de Queridinha da América. A cantora chega a ganhar mais de R$ 1 milhão por show que faz. E durante o ano todo, a cantora praticamente não tem folgas, com semanas agitadas e shows marcados quase todos os dias. Agora, imagine só em quais valores Britney não consegue chegar no final de seu ano. No ano de 2012, por exemplo, ela foi apontada pela Forbes como a artista mais bem paga de toda a indústria fonográfica, arrecadando mais de 185 milhões de reais. Agora, vamos à teoria.
A ideia de que Britney teria morrido e sido substituída, como vocês devem imaginar, veio de fãs que conhecem a cantora desde o início da sua carreira. Para eles, a cantora teria morrido em 2007, após as suas constantes crises psicóticas. Nesse ano, Britney deu à luz ao seu segundo filho e acabou virando manchete e capa das principais revistas de fofoca porque constantemente estava envolvida em escândalos. Nessa época, ela se separou, raspou a cabeça e fez várias loucuras, como se trancar em um banheiro durante uma crise com os seus filhos pequenos e até atacar fisicamente um paparazzi. Ela estava evidentemente esgotada e com dificuldades para lidar com a fama. Segundo a teoria, a cantora teria tomado sedativos ou substâncias ilegais e falecido exatamente durante essa crise que eu acabei de falar, onde ela se trancou em um banheiro. Nos veículos de comunicação, foi noticiado que após o surto, Britney teria sido internada à força em um hospital psiquiátrico. Por isso, e para se recuperar, ela teria ficado um certo tempo afastada dos palcos e da mídia de um modo geral. Depois de morrer no hospital em que foi internada, a teoria criada pelos fãs diz que a sua morte foi encoberta por sua assessoria, que após alguns dias fez um contrato milionário com a família da cantora, que aceitou abafar o caso para dar continuidade na carreira de Britney com uma sósia. Mas como vocês devem imaginar, contratar alguém com aparência física e talento de alguém como Britney Spears não seria uma tarefa nada fácil. Por isso eles contrataram não apenas uma, mas 2 pessoas para desempenhar esse papel. Uma sósia faria substituição nos palcos, enquanto uma outra mulher apenas emprestaria sua voz para a gravação de novos álbuns e singles. Esse seria o motivo, inclusive, para a partir de então, Britney passar a usar sempre playbacks durante as suas apresentações. O próximo clipe, lançado após a morte de Britney, teria sido Break the Ice, que foi todo feito em animação, não mostrando a cantora em nenhum momento, porque, segundo os fãs, a sósia ainda não estaria preparada para representar com perfeição a cantora pop. Mas, para os fãs, a troca ficou evidente mesmo depois do lançamento do álbum Circus, porque a nova Britney não saberia dançar tão bem quanto a original, que desde criança frequentou aulas de dança. Além disso, apesar do rosto das duas serem bastante parecidos, a sósia teria o corpo diferente, com traços mais grosseiros, além de enfrentar problemas com a balança. No final das contas, para esses fãs, a Britney que vemos hoje em dia jamais será a mesma pela qual eles se encantaram lá no início da sua carreira. Indo para o nosso segundo caso, temos a mais famosa das teorias de substituição que você poderá encontrar. Será que você conhece uma banda por nome Beatles? É claro que conhece. Os 4 garotos de Liverpool fundaram e formaram uma das bandas de rock mais famosas de todos os tempos. E acredite, daqui 1000 anos, as pessoas ainda vão saber quem é John, George, Ringo e Paul. E por falar em Paul, outra coisa que provavelmente não será tão facilmente esquecida é essa teoria aqui. Para muitos fãs, Paul McCartney não só teria morrido, como evidências e sinais dessa tragédia e substituição teriam sido deixadas em álbuns e músicas da banda pelos outros integrantes do Beatles. A história toda teria começado em 66. Nesse ano, os Beatles decidiram parar um pouco com as apresentações ao vivo. Segundo o seu empresário, graças à complexidade das notas que haviam sido usadas nas músicas do último álbum que havia sido lançado, Revolver. Depois de afastados dos palcos, os Beatles retornaram, mas Paul estava uns 4 ou 5 centímetros mais alto do que o de costume. Nessa mesma época, Paul havia sofrido um acidente de trânsito, mas que teoricamente não havia sido grave. Para os fãs que acreditam na teoria que recebeu o nome de Paul is Dead,
Nesse acidente que ocorreu em 9 de novembro de 66, o verdadeiro Paul McCartney teria morrido ao atravessar um cruzamento sem olhar o sinal. Nessa ocasião, o seu rosto teria sido completamente desfigurado e os seus dentes teriam sido arrancados da sua boca. Como na época não existiam exames de DNA para reconhecimentos de vítimas, Paul teria morrido como um completo desconhecido. Por esse motivo, o empresário da banda teria aproveitado a situação para contratar urgentemente, através de um contrato milionário, um sósia de Paul para substituí-lo na banda. O sósia escolhido era tão idêntico a Paul que seria o mesmo, inclusive, que teria feito o papel de seu dublê no filme A Hard Day's Night, de 64, e Help, que foi lançado em 65. Esse sósia seria de origem anglo-escocesa e se chamaria, na verdade, William Campbell, que, para se parecer ainda mais com o nosso astro aqui, ainda teria se submetido a algumas cirurgias plásticas. Além da altura, o novo Paul teria alguns traços singelos que o diferenciavam do Paul verdadeiro. Mas as evidências mais marcantes encontradas e usadas pelos fãs que acreditam nessa teoria seriam mesmo as provas, que, como eu disse aqui, estariam sendo deixadas pelos outros integrantes da banda, que, de certa forma, não estariam satisfeitos e confortáveis com a situação. Na capa do famoso álbum Abbey Road, McCartney é o único Beatle que aparece descalço, sendo que em algumas religiões os mortos devem ser enterrados desse jeito. Além de existir um carro na contramão que vem exatamente em sua direção. Além disso, nessa mesma capa, um fã percebeu que existe um Fusca com a placa 28 if, sendo que em inglês o if significa se, aquela partícula que usamos para expressar indeterminação. Coincidentemente ou não, a suposta idade que Paul teria falecido seria aos 24 anos, e por isso, teoricamente, a placa seria um sinal de que Paul teria 28 anos no ano do lançamento do álbum, que foi em 69, se não tivesse morrido em um acidente. Pelo menos é isso que algumas pessoas interpretam. Além disso, existem vários outros detalhes espalhados pelos discos que são interpretados como evidências de que Paul teria mesmo morrido. Na canção Strawberry Fields, por exemplo, John Lennon diz uma frase desconexa já no final da canção. Muitas pessoas escutam esse trecho da gravação e dizem ouvir claramente a frase Paul is dead, que significa Paul está morto em inglês. Apesar disso, quando vivo, John chegou a falar em uma entrevista que o que ele realmente dizia era cranberry sauce, que é o nome de um tipo de molho. Coisa que, vamos combinar, também não faz muito sentido. No final das contas, como eu já disse aqui, o que vai importar mesmo para esses fãs não será a palavra de nenhum dos integrantes dos Beatles, e sim a sua teoria e o que eles quase instintivamente insistem em crer. Mas agora eu quero fazer uma pergunta para você. Alguma dessas teorias, na sua opinião, realmente pode ser verdadeira? Você arriscaria especular? Pois é. Eu fico por aqui e espero você no próximo programa. E se for verdade?